Good morning, class. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje nossa aula será sobre place prepositions, que quer dizer preposição de lugar, certo? Então, como vocês podem observar aí, em inglês nós temos as preposições at, the. Observem, at quer dizer em, na e no. At the também significa em, na e no. Então, vamos dar uma observada, porque tanto at como at the têm os mesmos significados. Aí a pergunta, se at e at the têm os mesmos significados, por que eu vou usar essas preposições? Em que situação? Primeiro, nos exemplos, vocês podem observar que eu posso usar todos os verbos, né? Primeiro eu preciso dos verbos para depois utilizar as preposições. Então, pessoal, preposição de lugar não pode ser usada sem os verbos, tá? Então, o verbo é que dá sentido na frase, consequentemente, o verbo, vocês usam primeiro os verbos, depois as preposições, certo? Então, nesse primeiro exemplo aí, nós temos vários verbos. Dá uma olhadinha. I drink, I eat, I speak, I smoke, I sleep, I work, I study. Então, primeiro modelo aí, né? Primeiro vem os verbos, depois vem as preposições, tá vendo? At e at the. Qual a diferença de você usar at e at the se as duas preposições têm o mesmo significado? Significa em, na e no. Pessoal, a diferença de vocês usarem at e at the para se direcionarem aos locais em inglês é que tem os locais que eu vou usar at e tem os locais que eu vou usar at the, como vocês estão observando aí no exemplo, certo? Eu posso usar todos os verbos I drink, I eat, I speak, I smoke, I sleep, I work, I study. Todos esses verbos eu posso usar com at e todos esses verbos eu posso usar com at the. Vamos observar os locais que vocês vão usar esses verbos e vão usar at. Com at, eu posso usar at home, at school, at church, at work. Somente esses 4 locais que vocês vão utilizar a preposição de lugar at. Então, vamos observar. Home é casa, school, escola, church, igreja e work, trabalho. Local de trabalho. Tem o work, que é o verbo, tem o work, que é o local de trabalho. Agora, vamos observar quais os locais nós podemos utilizar com at the. Com at the, eu posso utilizar at the park, at the bank, at the store, at the drugstore, at the library, at the movies, at the beach, certo? E muito mais outros locais, tá? At the restaurant, at the bakery, certo? Com at, vocês vão usar só 4 locais. At the, vocês vão usar todos esses locais aí. Eu coloquei 3 pontinhos, que são todos os outros locais, menos esses que vocês vão usar com at. Então, vamos lá. At significa em, na e no. Aí nós temos aí at home, at school, at church, at work. Então, a tradução em casa, na escola, na igreja, no trabalho. Tá vendo como que deu certinho aí a tradução? Em, na e no. At the park, at the bank, at the store, at the drugstore, at the library, at the movies, at the beach. Quer dizer, no parque, no banco, na loja ou no mercado, na farmácia, na livraria ou na biblioteca. Library pode ser livraria ou biblioteca. At the movies, no cinema. At the beach, na praia, certo? Então, eu posso usar todos esses verbos, drink, eat, speak, smoke, sleep, work, study com at, e posso também usar todos esses verbos com at the. O que vai diferenciar é que com at são 4 locais, com at the são todos esses locais aí e outros mais, menos os locais com at. Observação, pessoal, não usa a preposição at e at the quando o local for downtown, certo? Downtown significa centro da cidade. Então, eu posso usar todos os verbos. I drink downtown, I eat downtown, I speak downtown, I smoke downtown, I sleep downtown, I work downtown, I study downtown. E não preciso usar
nem a preposição at, nem at the. Somente downtown, nessa regrinha aí do at the, não precisa usar nenhuma dessas duas preposições, certo? Então, pessoal, no primeiro exemplo, vocês estão vendo vários verbos: drink, eat, speak, smoke, sleep, work, study. Nesse primeiro exemplo, podem observar que não tem o verbo go, né? Portanto, quer dizer que com go você não usa at nem at the. Com o verbo go, quando você vai, né? Porque to go é ir. Quando você vai para algum local, a preposição é go to ou go to the. Mesma base de exemplo. Por que eu uso go to? Por que eu uso go to the? Porque quando você usar o to, tem alguns locais que você vai usar o to, e o to the tem outros locais que você vai usar o to the. Essa é a diferença, que tem locais que você vai falar I go to, que é I go to school, I go to church, I go to work, somente. E go to the você tem mais opções. I go to the park, I go to the bank, I go to the store, I go to the drugstore, I go to the library, I go to the movies, I go to the farm, I go to the beach. Certo, pessoal? Quando vocês observarem o verbo go, aí a preposição para lugar vai ser go to ou go to the, certo? Com o verbo go, vocês não podem usar as preposições at ou at the. Todos os outros verbos, sim, vocês podem usar a preposição at ou at the, mas com o go sempre vai ser as preposições go to ou go to the. O que vai diferenciar são os locais, tá? Com go to eu vou para a escola, para a igreja e para o trabalho. Go to school, go to church, go to work. Com go to the eu posso ir em vários locais. Go to the park, go to the bank, go to the store, go to the drugstore, go to the library, go to the movies, go to the farm, go to the beach e outros locais mais, menos os com go to, certo? Então, com go to the tem mais opção, né? Eu vou ao parque, ao banco, à loja ou mercado, à farmácia, à livraria ou biblioteca, ao cinema, à fazenda, à praia. E também tem uma observação, não se usa to nem to the quando eu vou I go home, I go downtown. Não preciso usar nem a preposição to, nem a preposição to the, certo? I go home, eu vou para casa. I go downtown, eu vou ao centro da cidade, certo? Então, pessoal, é bem simples, né? Vocês usarem essas preposições de local. Agora, em seguida, a explicação. Eu vou passar uma atividade, certo? E aí, vocês copiem, né? Vou postar a foto dessa explicação, vocês copiem essa introdução e façam os exercícios no caderno, tá? Que eu vou colocar os exercícios aí também para vocês fixarem, de completar com as preposições de lugar. A dica é, se você ler a frase e na frase não tiver o verbo go, aí você vai completar com as preposições at e at the. Aí vocês vão olhar o local e vão completar. Aí se na frase você tem o verbo go, aí a preposição que você vai completar é to ou to the. Aí você vai olhar essa lista aí com os locais. Então, você sempre observa o verbo. Tem go, você completa com to ou to the. Não tem go na frase, tem os outros verbos. A sua opção de completar é com at ou at the, certo? Então, pessoal, boa aula, né? Boa atividade. Façam a resolução dessa atividade que eu estarei dando nota também, tá? Thank you very much. See you next class.